Ei galera, eu sou Thalita e este é o canal Entretenimente. E hoje começamos um novo quadro, um quadro especial, mês de férias, janeiro, Entretenimento Viagens. Hoje eu vou estar comentando sobre uma experiência que tive numa viagem para a Alemanha. Eu conheci a capital Berlim tem exatamente um ano e foi exatamente no mês de janeiro. Lá na Europa é baixa temporada, então os preços tendem a ser um pouco mais baratos, mas não é o caso das passagens. As passagens são mais caras nesse período. Então, fazendo um balanço, ainda assim vale a pena. A data em que eu fui, 20 de janeiro, final de janeiro em Berlim, consegui pegar neve. Era um sonho da vida, eu nunca tinha visto, foi assim mágico. Então, para mim, super compensou, super valeu a pena. Foram 7 dias de viagem, todos eu fiquei na capital Berlim e eu procurei distribuir da melhor forma possível. Primeira coisa, a viagem é um pouco longa, né? Fizemos escala em Madrid. Então, entre aspas, um dia inteiro você vai ficar por conta de viagem, da viagem, né? Enfim. Chegamos lá, era tarde, a parte da tarde, assim. Já estava extremamente frio, temperaturas negativas, a temperatura mais baixa que nós pegamos lá na cidade foi menos 8 graus, muito frio, eu lembro que eu fiquei igual uma ninja, só com os olhos de fora. Então, muito frio, chegando pela primeira vez, cometemos o primeiro erro de uma viagem internacional, e olha que eu já tinha pesquisado antes. Eu já tinha visto mais ou menos quanto que ficaria o valor do táxi do aeroporto até o hotel em que nós nos hospedaríamos. O valor, né, que dava na internet era cerca de 25 euros, então dá para você ter uma noção. E o taxista cobrou 68 euros. Como estava muito frio, a gente não procurou mais, a gente acabou aceitando, mas nós tomamos um golpe, tá? Tanto que na hora de ir embora, né, a gente pagou os 25 euros justos no retorno de viagem, né? Então, cuidado, não é só no Brasil que se leva golpe, fora do Brasil também. O hotel que nós nos hospedamos, ele é um hotel considerado 3 estrelas. Geralmente quando eu faço viagem para fora, eu particularmente não curto albergues, eu prefiro. Geralmente eu faço viagem com família e amigos. Eu tenho essa opção. Hoje em dia existem aplicativos que facilitam muito a busca por um hotel com preço acessível. Eu gastei aí cerca de R$ 850 de hospedagem por 7 dias, então achei super válido. Um hotel super confortável e com café da manhã. Uma dica é sempre você buscar um hotel que te ofereça o café da manhã, você faz uma refeição super reforçada e evita gastos ao longo da viagem com uma refeição pelo menos. É uma boa economia. Os dias a gente distribuiu em diversos passeios, né? No primeiro dia, o dia que a gente chegou já era final da tarde, então a gente só fez um reconhecimento no bairro do hotel mesmo, vimos os principais restaurantes, praças, já vimos mais ou menos onde tem transporte público. Berlim ele fornece um transporte público de qualidade, facílimo de andar. Com tudo que eu pesquisei antes, eu consegui me locomover tanto pelas linhas de metrô, quanto trem, quanto também ônibus com facilidade. Lá o bilhete ele é único, então nós compramos um tipo de bilhete que ele poderia ser utilizado durante os 7 dias. O único cuidado que a gente tinha que ter é invalidar uma vez ao dia esse bilhete. Do lado da máquina em que se comprava o bilhete já tinha uma outra máquina para validação. Então ela fica na estação, mas ela não fica dentro do metrô. Se você não validar esse bilhete no dia e algum fiscal te pegar, você paga uma multa bem gorda. Se eu não me engano, na época eram cerca de 60 euros. Na minha estadia toda lá eu não me deparei com nenhum fiscal, mas é óbvio que você não vai querer correr risco, então fique atento nessa questão da validação. No primeiro dia a gente optou por ir na Alexanderplatz, que é um ponto turístico e extremamente comercial. Grandes lojas ficam naquela praça, naqueles arredores. Então lá tem a famosa galeria Kaufhof, onde eu comprei já alguns perfumes que estavam com preço legal. Tem uma das minhas lojas favoritas de departamento no mundo, que é a Primark.
roupas extremamente baratas, tem peça de 2 euros, 3 euros, você compra calçado por 10 euros. Então é um lugar que geralmente eu levo dinheiro especificamente para comprar lá. Antes de viajar, pesquise se tem essa loja na cidade, que super vale a pena. Inclusive eu aprendi por experiência própria, eu levo a mala mais vazia e eu já cheguei comprando uma roupa, um casaco pesado lá, que aqui no Brasil você só encontraria a preços caríssimos. Eu consegui comprar um casaco pesado que me aquecesse da neve por 14 euros. Então, super compensou. Próximo ali a Alexanderplatz tem a torre de TV, que é um ponto turístico também que eu não poderia perder. Alto, você consegue ver Berlim toda de cima. Muito legal, super vale a pena. É super organizado, você compra o seu ticket e lá fala mais ou menos o tempo de espera que você vai ter para subir naquele elevador e atingir lá o topo da torre. Muito legal, vale a pena. Vejam aí algumas fotos. Um outro ponto que nós visitamos que ficava ali próximo, eu sou bióloga, então adoro tudo que envolve bichos, e lá tem o Aquadom, que é o maior aquário vertical da Europa. Muito legal, você vai subindo no elevador e vai vendo aqueles peixes incríveis. Fora também que tem todo um museu aquático que eu também quis conhecer, que foi uma experiência única, muito legal, super indico. Tudo isso fica ali perto da catedral, mas a gente não visitou a catedral nesse dia, a gente deixou para uma outra oportunidade. Ali próximo ao Aquadom tem também um pubzinho, um barzinho super legal, estilizado, com uma moto Harley Davidson decorando o lugar, muito legal. Isso tudo a gente fez no primeiro dia, então a gente acabou já fazendo algumas comprinhas no primeiro dia para a gente se preparar para o frio. A gente sabia que estava por vir. Nesse primeiro dia a gente via os resquícios da neve no chão, mas a gente não viu os floquinhos caindo. Nesse primeiro dia de passeio, né? Não o primeiro dia de viagem. No dia seguinte, aí sim nós resolvemos, né, conhecer a catedral. Durante a noite, acordei lá, já pegando ali a madrugada, nevando, foi muito legal, eu nunca tinha visto, fiquei igual criança, igual pinto no lixo, né, como se diz por aí. A bolsa da minha mãe virou até gelo aqui agora. Nossa, tá caindo aqui. Pô, mão. Ai, que legal. Olha isso aqui, ó. É gelo. Tá caindo do céu. E esse foi o dia que a gente escolheu para ir para a catedral e para o Museu do Pérgamo. Berlim, ele tem o que a gente chama de ilha de museus, então existem várias opções de museu. Só que não daria tempo, não teria tempo hábil para conhecer todos. E eu particularmente até acharia também chato ficar visitando um monte de museu. Então eu peneirei, pesquisei e vi que o Pérgamo, ele era um museu assim bem falado, então ele foi um dos escolhidos e foi esse primeiro que nós visitamos. Achei bem legal, estava passando por reformas, inclusive Berlim toda estava meio que passando por reformas, tinha outros pontos turísticos também que a gente via que estavam sendo reformados, mas isso não atrapalhou o passeio não. Pérgamo eu achei bem legal, para quem curte assim história antiga, alguns monumentos egípcios, enfim, achei interessante. Depois de conhecido Pérgamo, aí sim nós adentramos a catedral e foi para mim um dos locais mais lindos que eu já vi na vida. Ela é extremamente bela, extremamente refinada. Uma coisa que eu gosto muito de Berlim é da arquitetura, que consegue misturar o moderno com o antigo. Então não fica aquela cidade muito velha, consegue ter algo moderno ali entre os prédios. A catedral, assim, maravilhosa, tem mais de um andar, enfim, super valeu a pena. E olha que eu já conheci algumas outras catedrais muito interessantes na França, na Itália, e ela não deixa a desejar de modo algum. Esse dia que a neve estava muito pesada foi bem difícil de caminhar. Algumas pessoas perguntam: Thalita, você compra bota específica para neve? Olha, eu utilizei uma bota que eu comprei aqui, inclusive bem baixa, sem salto, porque eu queria ter potência para poder caminhar bastante.
E eu não passei frio não, tá? A meia, que era uma meia específica para neve, mas a bota era uma bota normal, impermeável. A única coisa é que ela tem que ser impermeável, porque a neve quando derrete, ela pode acabar esfriando seu pé. Não precisei de pôr jornal nem nada. Meu pé não, eu não passei frio quanto isso não. Então, esse dia a gente pegou muita neve, foi um dia mais complicadinho de andar. Você só tem que ficar atento para não escorregar. O dia seguinte foi o dia que a gente tirou para visitar o Portão de Brandemburgo, que é um dos principais pontos turísticos, sem sombra de dúvida, da cidade de Berlim. É magnífico, altas fotos dá para você tirar lá. E lá vai ser uma rua que tem uma série de lojinhas de souvenir, que são aquelas lembrancinhas que você tem que levar, né? Sempre para um parente, para um amigo. Próximo ao portão tem um museu que eu particularmente adoro, que é o Museu de Cera Madame Tussauds. Ele é espalhado por vários países. Eu já tinha visitado antes em Londres, mas visitei de novo e não me arrependi. Tinha um setor lá específico de Star Wars que eu ainda não tinha visto, então para mim foi novidade, super valeu a pena. Esse trecho de Berlim é legal você visitar de ônibus, que você consegue ver uma série de lojas diferentes, lojas de marca que a gente não tem o hábito de ver por aqui. Você consegue ver alguns prédios políticos, como o prédio do parlamento. Tem inclusive como você agendar para fazer uma visitinha por dentro. Eu dessa oportunidade não tive como fazer isso. Pegando o ônibus ali próximo também tem um outro ponto turístico que é muito bonito de se ver, que é a Coluna da Vitória, vale a pena, tá? Não deixem de tirar fotos lá e ela tem como fazer visita interna também, obviamente paga. No dia seguinte, a gente visitou um setor lá da cidade que se chama Charlotte, que tem um palácio, nós conhecemos esse palácio por dentro, adorei. Atrás existe tipo um jardim, um parque, que rende fotos belíssimas. O palácio, quando nós visitamos, estava em reforma, assim como grande parte da cidade. Ainda assim, valeu a pena, não me arrependo de ter ido. Nesse dia nós também visitamos o zoológico de Berlim, onde tem animais eu sempre procuro ir, é uma parte que eu gosto muito de conhecer. Apesar de estar extremamente frio, o zoológico de Berlim ele te dá uma alternativa. Aqueles bichos que se recolhem, né, por causa do frio, então eles não vão estar do lado de fora da jaula. Existe uma parte interna que os visitantes têm acesso, então literalmente o refúgio, o esconderijo para o animal a gente consegue ver por dentro. Achei ótimo, porque aí eu consegui ver alguns bichos que nem sempre eu tive a possibilidade de conhecer. Vi o urso polar pela primeira vez, então mais um que eu risquei da lista de ver antes de morrer. Vimos lobos, alguns bichos bem diferentes, cangurus. Como sempre eu vejo o canguru dormindo, um dia eu ainda vou ver ele em atividade, que seja na Austrália. Outros pontos que nós visitamos, e esses nós deixamos para o último dia de passeio, foi aquela avenida chamada Kurfürstendamm, que inclusive teve um atentado recentemente. Lá tem realmente é um ponto extremamente turístico, muito movimentado. Tem o Sony Center, que é extremamente moderno, colorido, muito bonito, com uma série de lojas. Fragmentos do Muro de Berlim você acha por ali. Foi onde nós tiramos algumas fotos, tá? Mas fragmentos, não é o lugar onde se concentra ainda um trecho maior. Esse setor nós não fomos. Visitamos também no último dia o Museu de Ciência e Tecnologia, que dos museus para mim foi o melhor que eu visitei, ainda melhor do que o Pérgamo, que era uma pegada mais antiga. O Museu de Ciência e Tecnologia é muito legal. Tem uma parte lá que mostra aviões da Segunda Guerra Mundial, né, para quem gosta dessa parte. E extremamente fantástico, desde também assim uma parte, uma arquitetura, algumas máquinas mais antigas, primeiras bicicletas, Marias Fumaças, bem legal. Super vale a pena conhecer, fica aí mais uma dica. Espero que tenham gostado e lembrem-se sempre, viagem para fora do país exige planejamento. Então planilhe tudo, preveja tudo que você vai visitar, preço de tickets, isso tem como você olhar com antecedência. Hoje em dia todos os setores, todos os locais, eles têm site que te informam uma série de coisas. Então planeje.
Calcule mais ou menos que você vai gastar 100 euros por dia, isso sem incluir compras. Planejando, não fica caro e você consegue conhecer muitos lugares. Até a próxima!